Preciso te atualizar sobre o Corinthians, de olho em um zagueiro paraguaio que atua no River Plate. Nesse vídeo eu falo para você sobre a busca de reforços no Corinthians, como é que está o planejamento, como é que andam as conversas, enfim. Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de um zagueiro paraguaio do River Plate virar reforço para metade do ano. Tenho contado para vocês que o Corinthians está atrás de um atacante de velocidade e de um zagueiro que chegue para ser titular. O site argentino El Craque Deportivo afirma que o Corinthians quer Paulo Dias, jogador de 30 anos de idade, no River Plate há bastante tempo, desde 2020. Na temporada atual são 14 jogos e 1 gol. Última partida em 8 de maio, foi titular na vitória contra o Barcelona, no Equador, pela Libertadores da América. Muita gente repercutindo no Brasil que o Paulo Dias está encostado, o que facilitaria uma negociação com o Corinthians. Não é verdade. Ele jogou a última partida do River, fora de casa, pela Libertadores como titular, partida super importante para que o River avançasse na classificação. O fato de estar avaliado em 5 milhões de euros e já ter 30 anos de idade faz com que o negócio seja praticamente inviável. O Corinthians está atrás de reforços, mas vai precisar ter criatividade para buscar jogadores sem custo ou de custo muito baixo. Não é o caso do Paulo Dias. Estou praticamente descartando esse negócio. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que o Dinei, que pediu demissão do cargo de coordenador das categorias de base do Corinthians, antes de ir embora, entregou uma planilha para Gaviões da Fiel com a folha salarial dos atletas do Sub-20. Os números são alarmantes. A folha do Sub-20 chega a R$400 mil por mês. E tem alguns jogadores, no plural, ganhando pelo menos R$35 mil mensais. Só para você entender um pouquinho do contexto, o Lucas Ferreira, que é jogador da equipe principal do São Paulo, pretendido por Cruzeiro, entre outros clubes, ganha no tricolor, no time de cima, R$20 mil por mês. Pois saibam que na base, no Sub-20 do Corinthians, tem jogador ganhando R$35 mil mensais. Importante lembrar também que, segundo essa planilha que o Dinei entregou a Gaviões da Fiel, 34 atletas foram contratados na era Augusto Melo com intermediação, mesmo sendo jogadores da base. Pagamento de comissão para atleta da base é algo meio difícil de acontecer. Só para completar, o Corinthians se manifestou no meio da tarde dessa segunda-feira sobre as denúncias que haviam sido feitas e questionadas pela Gaviões. A Gaviões exigiu o afastamento do Claudinei Alves, que é o braço direito do Augusto nas categorias de base. O Timão respondeu que não há fundamentos nas denúncias e deve reintegrar Claudinei Alves, comprando briga com a principal torcida organizada do clube. Sobre reforços, né? Eu falei que vai ter que contratar. Ninguém no Corinthians hoje fala mais sobre reforços. O Fabinho tentou o Santos, né? Tentou um outro atacante mais modesto, depois eu vou apurar o nome e passar para vocês. Avaliou o goleiro, tudo, e ele e o Dorival se virando do jeito que dá com alguns jogadores livres no mercado. Isso eu já contei para vocês, não é novidade, não vou repetir. O que está acontecendo agora é que não existe realmente nenhum sinal do Augusto Melo em relação a reforços, tá? Eles pediram, o Augusto até falou que não vai tratar desse assunto agora, com o Fabinho e companhia, e agora é oficial, né, lá dentro para eles, né? E aí o que me falaram, né, as pessoas que esperam isso lá no Corinthians me falaram o seguinte: ele só está correndo atrás de voto, né? Então, assim, o trabalho do presidente Augusto Melo hoje no Corinthians é correr atrás de votos, né, visando aí a sua permanência para não perder numa votação de impeachment, né, em caso de eleição no conselho. Ele não quer perder no conselho, ele não está lutando na questão dos sócios, ele não quer perder no conselho, então ele está engajado com cargos, enfim, aquela coisa toda. Hoje, Augusto Melo, hoje é o presidente que tem uma função no Corinthians: correr atrás de votos. E deixou claro que não vai falar sobre reforços agora, nesse momento. Tá certo? Atualização importante para vocês. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e um pedido de demissão que colocou ainda mais lenha na fogueira. Crise no Parque São Jorge. Dinei, ex-jogador de futebol e observador técnico da base do Corinthians, pediu demissão. Ele anunciou esse pedido via redes sociais, depois de fazer denúncias importantes a Gaviões da Fiel. Você vai lembrar que no fim da semana passada, integrantes da Gaviões estiveram no CT para cobrar dirigentes das categorias de base. Eles haviam recebido denúncias, inclusive, de propinas pagas para a contratação de atletas. Pois bem, essas denúncias partiram do Dinei,
que decidiu se demitir de forma oficial e pública. Antes mesmo de se encontrar com o presidente, nessa segunda-feira ele ficou de aparecer no Parque São Jorge para oficializar sua saída. Na postagem que fez nas redes sociais, o Dinei escreveu o seguinte, abre aspas, estou pedindo demissão. Por você, Augusto, eu coloco minha mão no fogo, mas pelas pessoas que te cercam eu não confio. Não concordo com algumas coisas que acontecem na base. Só abre o olho meu presidente, fecha aspas. Essa declaração não poderia vir em pior momento. O Augusto é alvo de 3 pedidos de impeachment. Nessa semana, a Polícia Civil deve fechar o inquérito da investigação Vaidbet e pode indiciar o presidente ao lado de outros 2 diretores em relação à base e um verdadeiro caos. O Corinthians chegou a contratar desde o início da era Augusto Melo 86 jogadores para o Sub-17 e Sub-20. Entre as contratações mais polêmicas, a chegada do filho de um diretor das categorias de base, não, de um diretor da patrocinadora Master, tem contratação de um filho de um executivo de futebol da base, o Alex Brasil, tem contratação de um atleta como lateral esquerdo, só que ele era goleiro até o ano passado. O Corinthians acaba de fechar um contrato profissional com um atleta que foi dispensado da base sem sequer nem estrear, enfim, um verdadeiro caos. Uma confusão atrás da outra e a impressão que eu tenho é de que os dias do Augusto estão contados. Só para completar em relação ao time dentro de campo, derrota por 2-1 contra o Mirassol segue repercutindo mal. Memphis Depay muito criticado por conta da cavadinha no pênalti. Jogadores, cantores, enfim, muita gente se manifestando contra o Memphis por conta do seu comportamento. E aí a saideira, Corinthians se tornou o 4º pior visitante do Campeonato Brasileiro. Nenhuma vitória, um empate e 3 derrotas. Só um ponto conquistado em 12 possíveis. Apenas Santos, Vasco e Juventude têm campanhas piores na condição de visitante. Bora mudar de assunto e falar sobre outra denúncia no Corinthians. Cada dia uma porrada diferente no torcedor corintiano. De abril a dezembro do ano passado, o Corinthians recebeu 9.062 peças, produtos da Nike, que não foram registrados no sistema. Essa denúncia foi feita por Marcelo Munhoz, que foi chefe da TI do Timão. O que significa não registrar 9.062 peças? Significa que o Corinthians, ou os dirigentes do Corinthians, podem ter feito aquilo que bem entendessem com todos esses produtos. Você poderia repassar, desviar, vender a parte, vender sem comprovação, doar, enfim, algo que inclusive Álvares e Marçal já havia apontado como algo extremamente grave. E aí um detalhe importante, o Corinthians já vem recebendo uma grana bem superior àquela que está estipulada no contrato com repasse de produtos. De acordo com o contrato atual entre Corinthians e Nike, o Timão teria direito a 4 milhões de reais por ano em peças. No ano passado foram 13 milhões e 200 mil reais. Se essa fosse apenas a única denúncia da era Augusto Melo, tudo bem, mas há uma série de outras. O Augusto é alvo de uma investigação que deve determinar o indiciamento dele e de mais 2 companheiros de diretoria na próxima semana por causa do caso Vaidbet. Tem também uma série de denúncias e contratações, no mínimo esquisitas, nas categorias de base. Lembra daquele episódio envolvendo a compra de colchões da Gazin? Tem mais um fato importante, o cambismo, venda de ingressos com participação, ao que se sabe, de dirigentes do Corinthians, enfim, um verdadeiro caos no Parque São Jorge. Para piorar, na noite desse sábado, o Corinthians perdeu por 2-1 para o Mirassol de virada no interior de São Paulo, em jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians havia aberto o placar, mesmo depois de o Memphis Depay perder um pênalti com o Cavadinha que repercutiu bem mal entre torcedores. Com 2 gols, o Mirassol garantiu a virada, 3 pontos importantes, que colocam o Corinthians numa situação ruim no Campeonato Brasileiro, especialmente depois de um empate dentro de casa contra o América de Cali na Sul-Americana. Só um registro importante, o Timão não era derrotado de virada após sair vencendo desde setembro de 2023, a última vez que isso havia acontecido contra o São Paulo no Majestoso. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.